RFI Convida. Neste início de verão europeu, Paris e várias cidades francesas vão cair no samba. O ritmo e a animação são garantidos pelo sambista Pedro Habib, que se apresenta até o dia 9 de julho no país com o grupo Os Metropolitanos. Entre um show e outro, Pedrão e Fernando do Metropolitanos vieram aqui ao estúdio da RFI para nos falar dessa turnê batizada de Xangô, na companhia da produtora Karina Tavares. Olá, Pedrão. Olá, bonjour. Olá, Fernando. Olá, bom dia. Olá, Karina. Olá. Muito obrigada a vocês três pela presença. Por que Xangô, Pedrão? Por algumas razões, né? Primeiro, o Xangô é o meu orixá de frente, né? E também por Xangô ser o orixá da justiça. E eu, como artista, também, dentro do que eu faço, do que eu produzo, o engajamento político da minha obra também é muito forte, muito marcante. E a gente vive um momento muito difícil no Brasil, né? Todos sabem, né, o que a gente está vivendo lá. E então é necessário, escolhemos esse tema, e Xangô como a justiça, como uma forma de também falar um pouco, dizer a nossa opinião sobre o que está acontecendo e sobre a necessidade de mudança. Pois é, e sobre o que está acontecendo, vocês defendem muito as religiões, a religiosidade afro-brasileira que tem sido frequentemente atacada no país. Exatamente. É uma forma de dizer que é preciso olhar de outra maneira, né, para essas expressões da cultura afro-brasileira, da cultura indígena, né, que são tão atacadas por um governo que não tem a mínima sensibilidade para esse tipo de coisa. Então é uma forma de chamar atenção também para essas questões. E, Pedrão, cada vez que você vem à França para se apresentar aqui, então você toca junto com os Metropolitanos, um grupo que foi criado aqui na França com músicos que estão baseados aqui no país, e entre esses músicos o Fernando. E aí, como é que nasceu os Metropolitanos, Fernando? Como é que foi essa história? Então, Metropolitano porque nós vivemos na metrópole, né, como aqui, e Pedrão, que eu já conhecia de outros projetos, notadamente com o antigo grupo de Pedrão Botequim, um grupo que se reproduz em Salvador. Antes do Metropolitano existir, Pedrão vinha em Paris com o grupo Botequim. Depois as coisas mudaram, exatamente como foi evoluído. Pedrão passou um ano em Paris, foi lá que resolvemos continuar fazendo música com Pedrão, e não tínhamos nome de grupo para Pedrão, mas quem? Então, os caras que vivem na metrópole somos nós, os percussionistas, guitarristas daqui, e daí que vem Pedrão e Metropolitano, inclusive porque o trabalho com Pedrão é esporádico, né? A gente faz uma vez por ano uma turnê assim, bastante rica de eventos, vamos em várias cidades da França e na Europa, mas como nós passamos a maior parte do tempo aqui na metrópole e viemos uma vez por ano, então o Metropolitano vem daí. E essa turnê, então, Xangô, Justiça, Pedindo Justiça, é produzida pela Karina Tavares. Como foi a produção dessa turnê, a receptividade aqui na França para o samba de raiz é boa? Existe muita coisa que tem na França tem muita roda de samba, de qualidade, e a ideia nossa é justamente promover essa cultura. Inclusive a gente está colocando um touché com essa questão do Xangô, que vai ter até durante as performances, vai ter um dançarino, que é um babalorixá, que vai fazer uma performance do malandro, por exemplo, e de próprio Xangô, que a ideia é realmente promover essa nossa cultura. Porque a turnê abraça várias expressões dessa cultura afro-brasileira. Exatamente, que é uma coisa realmente de raiz. A ideia é promover o Pedrão, já que é um artista baiano que já fez 5 álbuns, né? E a ideia é essa, promover um artista que é relevante e que tem uma passagem bonita e interessante pela França. E então como é que foi montado essas apresentações? Samba de roda,
com a presença de personagens folclóricos como Malandro. Como é que foi a montagem disso? O que o público francês vai ver? O meu trabalho é baseado na pesquisa, né? Eu sou um pesquisador também da cultura afro-brasileira. Então, o ritmo predominante é o samba, mas a gente tem também outras expressões afro, né? Como o Ijexá, que a gente vai tocar, que é um ritmo também de origem africana. Tem o samba de roda, como você já falou, tem a ciranda, né? Que são expressões que vêm dessa cultura popular, essa cultura que tem essa raiz africana. Então, a ideia é fazer um show bem dançante, né? Para as pessoas dançarem, para as pessoas interagirem. A maioria dos shows serão em formato de roda de samba, mesmo com o público em volta dos músicos, né? Que é uma forma de interagir mais com o público. Então a gente espera que... A gente sempre já fez isso bastante aqui na França, a gente sabe que a receptividade é muito boa, né? Então a gente espera dar continuidade nesse trabalho aí. Fernando, você mora aqui na França e toca com o Pedrão, então, há muitos anos. Teve uma evolução nessa boa receptividade? Mudou, melhorou? Tem uma evolução, sim, porque a continuação do trabalho que a gente desenvolve, apesar do fato de Pedrão viver no Brasil e estar sempre aqui, mas estamos sempre comunicando. A gente faz um trabalho ensaiamos bastante as escolhas que Pedrão faz do repertório, que nós somos consultados, né? E voilà, desenvolvemos de forma, como eu posso dizer, apesar de estar longe, estamos sempre interagindo e, como todos nós nos interessamos pela cultura popular, notamente o samba, como disse Pedrão, ciranda e tudo mais, fizemos mesmo o jongo que não é uma manifestação cultural muito conhecida no Brasil, menos ainda aqui na França. Então introduzimos o jongo também no nosso espetáculo, que é uma forma de inovar e traz uma riqueza cultural para o nosso trabalho. Melhorou bastante, sim. Pedrão, então, músicas suas, de sua autoria, mas também músicas de grandes nomes da música brasileira. A minha proposta de trabalho com o samba sempre foi essa, né? Eu sou compositor há mais de 30 anos, então tenho uma carreira já bastante... desenvolvendo bastante isso, já tenho, como Karina falou, 5 discos lançados e tal, mas a gente acha muito importante trazer esse samba tradicional, né? Trazer os compositores tradicionais que são muitas vezes esquecidos pela mídia, que não toca mais lá no Brasil e tal. Aqui às vezes toca mais aqui do que lá no Brasil, né? Então a gente busca, o meu trabalho é trazer essa memória do samba, esses compositores que são importantes, que a gente julga que tem um papel importante no samba, na cultura brasileira, e junto com as minhas músicas autorais. Pois é, você lembrou que você é pesquisador, tem esse trabalho da memória do samba. Você também é cineasta e justamente um dos seus filmes, um documentário, Samba Lumière, Samba Luz, fala sobre a presença do samba aqui na França, uma relação secular, completou aí 100 anos. Isso, exatamente. Quando eu morei aqui na França, em 2013, eu vim para fazer um pós-doutorado, né? E a minha proposta foi fazer a pesquisa sobre o samba brasileiro na França. E aí o produto desse estágio que eu passei aqui foi esse documentário que a gente realizou, né? Então foi uma pesquisa grande também. Eu tive apoio de pesquisadores franceses, Anaïs Fléché, que é uma pesquisadora francesa que pesquisa sobre o samba. Então, e aí a gente realmente levantou uma documentação muito rara, inclusive, a gente conseguiu imagens raras, né, de presença de brasileiros aqui, desde a época de Pixinguinha, com os batutas, né, no início do século XX. Então, até hoje, é uma história assim, bonita, né, do samba aqui em Paris, como é que isso foi se desenvolvendo e tal. Pois é, nesse seu documentário você diz que há um movimento, no início os brasileiros vinham para apresentar essa música brasileira, né, La Samba em francês, e que hoje tem um movimento de que franceses começam a tocar a música brasileira. Você que mora aqui, Fernando, você sente esse movimento, esse novo movimento? Sinto sim, e eu não diria tão novo assim não, mas... Inclusive, muito orgulho de ver pessoas que de uma outra cultura, de uma outra sociedade diferente da nossa, né, assim, outra nacionalidade, que se interessam à nossa cultura e que se interessam mesmo ao ponto de desenvolver qualidades assim enormes como músicos, né? E
pessoas bastante curiosas e acho assim, bastante interessante que cada ano tem mais pessoas fazendo samba, né? Inclusive não só o samba, mas, por exemplo, através da capoeira, que é uma cultura, uma manifestação que interessa muito jovem pelo fato lado esportivo, e através da capoeira vem a língua, vem a música, vem a percussão, e vários capoeiristas franceses viraram sambista, né? Começa pelo cavaquinho, o pandeiro, e sim, eu acho muito interessante, e cada dia mais surpreso. Os franceses como embaixadores também da música brasileira. Sim. E, Karina, você poderia, então, dar detalhes dessa turnê para a gente? Então, a turnê começa amanhã. Amanhã já? Não, depois de amanhã. Vai ter o Garden Party amanhã já Colmar. começa. O dia? Em Colmar, no dia 17. Colmar, no leste da França. No leste da França. Depois vai ter uma apresentação no dia 18. Em Estrasburgo. Numa cidadezinha lá perto, que eu não sei pronunciar, que é um nome alemão. Depois a gente volta para Paris. O primeiro show de Paris vai ser no Café Movidar, no dia 25 de junho, às 9h30. Depois vai ter uma data, dia 2, que é dia 30, primeiro dia 30 de junho no 30 de junho no Alimentação General, dia 30 de junho Alimentação General, dia 2 Indi, e dia 9 de julho fecha a turnê numa peniche em Pantin que chama Metachu. E esse último show vai ter, então, a presença no Babalorixá, vai ter sessão de candomblé, sessão de umbanda. Isso. Às 4h vai ter uma sessão aberta, às 4h na própria peniche. Uma sessão de umbanda. Umbanda, samba do caboclo, gira do caboclo. Muito obrigada a vocês.